Bom, as redes, elas não estão nem no livre mercado, elas não estão competindo no livre mercado e não são uma relação de sociedade. Bom, o que são as redes, onde estão as redes, onde elas se localizam? Na primeira palestra eu trouxe alguns exemplos de negócios que são desenvolvidos em rede, né, e outros idênticos que não são desenvolvidos em rede. Mostrei que tem uma diferença entre ser uma sociedade e atuar no livre mercado e ser uma rede que tem um regime próprio de relacionamentos para então ir ao livre mercado de forma coletiva e mais protegida. Agora eu vou localizar, mostrar para você, segundo a literatura, aonde que as redes se localizam. Vou compartilhar a tela aqui. Vejam bem, trazendo a literatura de, por exemplo, Jorge Verschoor e Alçones Balestrin, professores de administração economistas, pós-graduados em administração de empresa, mestrado e doutorado, professores da Unicinos, eles trazem em primeiro lugar, três formas de organização das redes. Primeiro, nós temos a rede centralizada, né, como se fosse uma franquia, por exemplo, uma representação comercial, uma distribuição ou uma plataforma. A gente tem a rede semi-descentralizada, né, ou descentralizada, né, que, por exemplo, pode funcionar assim, as grandes franquias que têm franqueados masters, como o McDonald's, pode trabalhar assim algumas plataformas, como por exemplo a Garupa, se eu não me engano, que tem representantes em cidades que são responsáveis por organizar ali os prestadores de serviços. E nós temos as redes que são totalmente distribuídas, totalmente descentralizadas, como, por exemplo, o Waze. O próprio Waze é uma rede distribuída, descentralizada. Nós temos muitos cooperativismos de plataformas, nós temos muitas plataformas de compartilhamento que também são assim organizadas. Então, a diferença dessas organizações para os negócios tradicionais é que nos negócios tradicionais só haveria um laço entre dois nós. Aqui nós temos diversos laços entre muitos nós. E eu não consigo aplicar o mesmo regime jurídico de direito contratual para dois nós ou para uma organização de muitos nós. Seguindo, nós vemos exatamente aonde estão as redes, né? A localização delas. Elas são chamadas de contratos híbridos, que recebem um pouco das características do livre mercado e um pouco das características das sociedades, formando um terceiro tipo contratual, na verdade, um terceiro gênero contratual, que não é nem os contratos societários e nem os contratos de livre mercado. São contratos híbridos que estão no meio termo. E aí está a representação comercial, a distribuição, a franquia, a associação comercial, muitas e muitas formas de parcerias multipartes, joint ventures multipartes, marketing multiplace, muitas plataformas digitais de prestação de serviço, como se chamam plataformas on demand, são contratos híbridos, são contratos que recebem um pouco das características dos contratos do livre mercado, compra e venda e prestação de serviço, um pouco das características dos contratos societários, limitada, SA, como a dita, enfim, e ocupam um local no meio desses contratos, com as características de cada um desses contratos, e é um gênero muito grande, né, com várias e várias espécies, né. Tem literatura que os chama de contratos híbridos, tem literatura que os chamam de contratos relacionais. Eles têm características comuns por serem normalmente contratos de longo prazo, e aí nós temos
categoria de contratos ou literatura que fala dos contratos de longo prazo, né? Dentre essas espécies, né, tem as redes empresariais, que, por sua vez, têm suas subespécies, né? Então, seriam os contratos híbridos, possuem espécies, né? O gênero contratos híbridos, o gênero contratos relacionais possuem seus subgêneros, suas espécies que possuem subespécies. As redes é uma categoria dentro dos contratos híbridos e possui suas espécies de redes, né? Franquia, representação comercial, distribuição, algumas plataformas, associações comerciais, como eu venho falando para vocês. Então, é esse retrato que eu quero deixar dessa segunda palestra, da, da localização das redes dentro do campo organizacional. As redes não são nem contratos societários, nem contratos do livre mercado, compreendendo a prestação de serviço, mas recebem as características de cada um deles para compor a sua natureza jurídica própria. Estão dentro do gênero contratos híbridos, né? Essa categoria redes possui suas espécies e nós assim estamos localizados dentro do campo organizacional.